Bom dia. Iniciamos ontem a leitura do livro de Tito, carta de Paulo a Tito. E ontem nós lemos o capítulo 1. Começamos agora no capítulo 2. Tito, capítulo 2. Tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã doutrina. Encoraja os mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Nós observamos as orientações de Paulo, tanto a Tito como também a Timóteo, como ele ensinar, como pregar, como orientar as pessoas na igreja. E não vemos, ao contrário das igrejas, dos templos, dos pastores de hoje, que a pregação, o ensino deles se fundamenta o tempo todo em oferta de bênção, falando-se em milagres, falando em prosperidade, falando-se em dinheiro. Aqui não, aqui é o ensino, que a função do pastor é ensinar. Ensinar as pessoas a viverem de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo está falando com ele, falou, olha, como você deve orientar as pessoas aí, como vocês devem ensinar. Falou, olha, você deve ensinar, tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã doutrina. Você tem que ensinar de acordo com a sã doutrina, de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Você tem que encorajar os mais velhos para que sejam equilibrados, sejam respeitáveis, sejam sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. É isto que você tem que ensinar. Também, semelhantemente, ensina as mulheres maduras a serem reverentes quanto a seu estilo de vida, não caluniadores, não viciadas em muito vinho, mas capazes de ensinar o que é bom. E da orientação como Tito deve ensinar os mais velhos, as senhoras também, a maneira de se portar, a maneira de viver, porque é através disso que nós mostramos a nossa fé em Jesus, nós mostramos o nosso comportamento, nós mostramos ao mundo porque nós somos diferentes. Mas hoje, como a preocupação é somente ir ao templo, não, eu vou buscar uma bênção, eu vou buscar o meu milagre, como se templo fosse simplesmente um depósito de bênçãos. As pessoas não estão aprendendo lá, então às vezes lá mesmo dentro dos templos mesmo existe uma fofocaiada, mentirada, existe adultérios, existe maldades, mentiras dentro dos templos. Isto porque não existe um ensino realmente comprometido com o Evangelho. Existem pregações emotivas e nada mais do que isso. Dessa forma estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos. Porque se as mulheres mais madurinhas e aquelas que já têm uma certa experiência forem ensinadas a ter um comportamento cristão, elas vão poder também ensinar as mais jovens. Ensinar as mais jovens a amarem e respeitar os maridos. Ensinar a como orientar, cuidar dos filhos. Infelizmente tem muitas mulheres hoje na igreja mais jovens que elas mesmas estão destruindo os seus casamentos. Porque não sabem como portar, elas não sabem como agir como uma mulher casada. Elas não sabem como amar os seus maridos. Elas não sabem, às vezes, como demonstrar este amor. Às vezes ama, mas não sabe demonstrar esse amor. As mulheres
mais jovem, comete uma série de erros que às vezes faz com que o casamento seja destruído. E após a destruição que vem o terror. O ciúme doentio, a falta de apoio ao marido, a falta do companheirismo. São tantas as coisas que é necessário que uma mulher que já tem tido uma experiência maior de vida conheça isso, pode estar falando. Que é mais fácil mulher para mulher do que ser um homem está falando, está orientando a mulher como ela deve se comportar. Enquanto que uma mulher que já passou por experiências e conhece, é mais fácil para ela falar, e mais ainda, as mulheres também ouvirão muito mais uma mulher do que um homem. Então nós temos que ensinar nas nossas congregações, nós temos que ensinar nas nossas igrejas as mulheres mais idosas como se portar, como ensinar as mais jovens. E também, quando nós estivermos nos púlpitos, também nós devemos estar ensinando de uma forma geral. As mais jovens amarem seus maridos e filhos, a serem equilibradas, puras, dedicadas a seus lares, a cultivar um bom coração, submissas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Hoje em dia é uma questão muito séria quando nós falamos na questão da submissão às mulheres ao marido. Hoje não somente essas mulheres, como existe sociedades, entidades que se alvoraçam, levantando a comunidade, até mesmo nos acusando de machismo. Mas nós não estamos falando de questão de machismo ou feminino, nós falamos da palavra de Deus, nós falamos da Bíblia. Nós temos que entender que a mulher exerce um papel fundamental, a mulher não é inferior ao homem, mas a mulher em casa, que lidera no casamento, que lidera na família, é o homem. Ele é o responsável por tudo. E nós não adianta tentar inverter os papéis, não. Todas as casas, todos os lares, famílias, onde é a mulher que lidera, nós vemos destruição. Nós vemos filhos, a casa, enfim. Porque este papel foi designado para os homens. As mulheres têm que aprender o que é submissão. Não é uma submissão qualquer. Primeiro, todos, sem exceção, tanto homem quanto mulher, tem que ser submisso ao Senhor, ao nosso Deus. E essa submissão ao nosso Deus faz com que nós observemos, nós cumprimos a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a mulher tem que ser submissa ao homem. O que é esta submissão? É aprender a apoiar, compartilhar com o marido, apoiá-lo e jamais querer tomar a frente, ultrapassar certos limites. A mulher foi criada, nós conhecemos desde o início, desde lá de Gênesis, quando Deus disse assim: farei então para o homem uma ajudadora, uma adjuntora, uma auxiliar. A função da mulher é ajudar, amparar, cuidar, estar junto do marido. Primeiro foi criado o homem, depois a mulher. Não é função da mulher tomar decisão no lugar do marido. O sacerdote do lar é o homem. O sacerdote do lar é o marido. Então as mulheres têm que aprender isso. Ah, pastor, então qualquer situação, meu marido anda em erro, anda em pecado, anda fazendo tudo que não presta, eu tenho que apoiar? Não, é diferente. Se você é submissa a Deus, em primeiro lugar, você não é submissa ao erro. Temos que examinar se existe um erro. Ah, não, meu marido está agindo dessa ou daquela maneira, totalmente contrária à palavra de Deus. Eu tenho que concordar com ele? Não. Mas você deve sentar com ele, conversar com ele e expor. Ah, mas ele é violento, ele me bate. Se ele te bate, existe a delegacia, existe a Lei Maria da Penha. Mete ele na cadeia. Isso não muda, não inverte os papéis.
nós temos que ser submissa ao Senhor, em primeiro lugar. Em segundo lugar, as mulheres devem ser submissas. O que é errado é em casa as mulheres estarem tomando decisão. Mulheres querem mandar no marido. Não existe isso. É contrário à palavra de Deus. Onde existe isso, existe desavença. Existe desequilíbrio. É contrário à palavra de Deus. É contrário à ordem natural. Então Paulo está falando com Tito, olha, ensina tudo isto. E hoje o que nós devemos fazer nas congregações, o que não é ensinado. Ao contrário, existe um ensinamento inverso. Existe um ensinamento contrário. Por tal motivo, nós estamos vendo para onde as coisas estão indo, caminhando, a desordem que está acontecendo. Exorta de igual modo aos jovens para que tenham bom senso e que teu modo de agir seja exemplar em tudo. Na teologia mostra integridade de sobriedade, linguagem sadia, irrepreensível, para que todo inimigo seja envergonhado, não tendo razão para falar mal de nós. Ensinarmos os jovens a agir com pureza, não com linguajar mundano, não com linguajar obsceno. Ah, não é jovem, pode? Não, não pode. Vamos mudar a maneira de nós ser, vamos fazer diferença. O mundo, as pessoas têm que saber, falando, aquelas pessoas ali fazem a diferença, são realmente cristãs. Aquele é um homem de Deus, aquele é uma mulher de Deus, aqueles jovens são homens de Deus, são filhos de Deus, são jovens de Deus. Não com essas linguagens chulas. Instrui os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores, a tomarem a iniciativa de agradar-lhe, não serem respondões e não furtá-los. Pelo contrário, demonstrar que são completamente dignos de confiança, a fim de que todos observem o esplendor da doutrina do nosso Deus, o nosso Senhor. Nós temos visto hoje pessoas que se dizem crentes, mas são terríveis como empregados, como empregado, porque aqui quando está se referindo a escravo é que não existe na nossa época, mas nós colocamos exatamente como empregado. Nós não podemos furtar os nossos patrões, aquele que nos presta serviço. Nós não podemos enganá-los, ser respondões, fazer as coisas com má vontade, mas fazemos a diferença. Isso não é ser tolo, não. Não é ser tola, não. É simplesmente agir em conformidade com o Evangelho do Senhor. É ser submisso a Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso Senhor, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que aprender a renunciar às nossas vontades, nossos desejos, o nosso querer. Eu vejo as pessoas já falar, não, eu sou cristão, mas tem certas coisas que não dá para engolir. Eu não, como cristão, acho que tudo dá para engolir, sim. Ah, pastor, tem certas coisas que não tem jeito. Eu sou cristão, mas eu aceito qualquer coisa, mas se falar da minha mãe, se falar do meu filho, se falar da minha esposa, se falar do meu pai, não, aí eu tenho reação, eu faço isso, faço aquilo. Não é ser cristão. Ah, pastor, eu sou homem de direito, eu não procuro olhar mulheres, nada, eu sou fiel à minha esposa, mas só tem uma mulher bonita que vem daí em cima da gente e a gente não resiste. Não é ser cristão, não. Amortecer a nossa carne é não importar quão bonita, quão bonito é o homem ou a mulher, o quanto venha se oferecer
é nós sabemos que resistir, tratamos normal e não caímos nos braços do diabo. Ah, é difícil? Claro que é difícil. Por isso que Paulo nos ensina a mortificar a nossa carne. Ah, pastor, estou num aperto terrível, apertado, e de repente eu vi ali uma facilidade, o negócio eu sei que não é muito certo, mas eu posso levar vantagem ali de X mil, eu pago minhas contas tudo, não vai prejudicar ninguém. É errado. Eu tenho que resistir, renunciar às coisas do mundo. Pastor, sou honesto, a única coisa que eu faço é que eu só nego imposto, eu não pago imposto, que é pro governo, ele tá roubando todo mundo. Eu tenho que renunciar, não é diferente, se ele tá roubando, é ele, não nós. Temos que renunciar a essas coisas, renunciar à impiedade. A graça de Deus que se mostrou salvadora, a graça dele que nos dá a salvação, que na verdade o motivo que nós estamos aqui no mundo, nós estamos caminhando. A nossa esperança não é aqui não. Nós temos esperança de vida, vida futura. Aqui é caminhada, aqui é o lugar da nossa peregrinação. A graça se manifestou para todos nós. Mas nós temos que renunciar às impiedades, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Jesus pagou as nossas dívidas, rasgou aquela conta, aquela promissória que era contra nós. Agora nós temos que viver de acordo com o Evangelho, de acordo com a palavra de Deus, para que nós possamos alcançar a salvação. Paulo termina esse capítulo dizendo: prega essas instruções, encoraja, repreende com toda autoridade, ninguém te menospreze. Tito, capítulo 3. Lembra a todos que devem ser submissos aos que sobre eles governam, e as autoridades sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não promova calúnia de ninguém, sejam pacíficos, equilibrados, demonstrando verdadeira mansidão para com todas as pessoas. Eu já tenho falado sobre isso, e principalmente hoje quando eu vejo cristãos, pelo menos se dizem cristãos, pastores principalmente, eu gosto de falar de pastores, porque falar de ovelha é fácil. Criticar a ovelha é fácil. Nós temos que falar de líder igual a nós. Nós temos que falar de pastores igual a nós. Ou pelo menos se diz. Se dizem pastores, mas estão envolvidos com políticas. E esse envolvimento com política faz com que acusem um ao outro. Fazem com que caluniem um ao outro. Isso não é normal, o cristão não faz isso. Hoje nós vemos cristãos, pessoas que se dizem cristãos, falar mal do governo, falar mal de autoridades judiciárias, falar mal de policiais, falar mal de tudo. Isso está errado mesmo porque todas as autoridades, nós já lemos isso, está de uma forma muito mais ampla, mais clara, uma explicação maior lá em Romanos 13. Todas elas emanam do trono de Deus. E não importa o que ela esteja fazendo, nós devemos respeitá-las. São autoridades. Nós temos que submeter a elas. Eu tenho que submeter o juiz, eu tenho que submeter o governador, o presidente, o deputado, todas as autoridades. Não importa qual seja ela, não cabe a mim acusá-las. Se elas estão errando, no momento certo elas prestarão conta ao Senhor, não a mim. Deus não me levantou para ficar exigindo prestação de conta de ninguém. Não é esse o meu papel, não é papel de cristão nenhum. Nós só podemos exercer aquilo que Deus nos levantou.
O Senhor me levantou como pastor. Eu tenho que pregar a palavra de Deus. Esse é o meu trabalho e a minha função. Querendo ou não, eu não tenho opção. Eu tenho simplesmente, eu sou submisso ao Senhor. Eu tenho que obedecer. Ah, não, hoje eu não quero, eu estou com preguiça, eu estou cansado. Não, eu tenho que fazer. Eu sou submisso. O meu chefe, o meu patrão assim me determina. Isso é submissão. As autoridades, todas elas, eu tenho que me submeter. Ah, não, o policial me parou, eu estou errado. Tudo bem, que ele multe, que ele faça o que ele fazer, toma as providências. Ah, não, porque eu estou em excesso de velocidade, ele me pegou, eu estou errado. Eu tenho que ser multado. Eu tenho que perder ponto na carteira e tudo mais. Eu estou errado. Eu não posso criticar. A Bíblia nos fala. Querem não ter autoridade? Faça bem, não direito. Porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos, desobedientes, vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servíamos a maldade e a inveja, sendo desprezíveis, odiando-nos uns aos outros. Contudo, da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas as misericórdias e o amor pela humanidade. Não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade. Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Todos nós éramos pecadores, não tínhamos nenhuma esperança. Deus enviou seu filho único, seu filho unigênito, para sofrer, para morrer no nosso lugar, para levar nossos pecados, para nos dar chance, para nos dar oportunidade de nós ter vida plena e eterna. Eu digo chance, oportunidade, porque se nós não nos submetermos a Ele, se nós não formos submissos a Ele, nós não alcançaremos. Essa aqui é a realidade. Ele derramou sobre nós, está ao nosso alcance. Basta nós caminharmos para lá. Basta nós submetermos a Ele. Basta nós sermos submissos a Ele. Ele assim procedeu para que, justificados, mediante a sua graça, nos transformasse em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Nós não fizemos absolutamente nada para recebermos essa graça. Nós não compramos, pagamos, não é sacrifício, nada. Ela veio sobre nós. Mas agora nós devemos aceitar e andar de acordo com ela. Aceitar não é somente abrir a boca e falar que eu aceito. Aceitar é concordar, é aceitar realmente o Senhor em nossas vidas. Esta, pois, é uma palavra totalmente digna de crédito, e quero que proclameis categoricamente, a fim de que aqueles que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade. Aquele que é cristão não tem que ser cristão, nem pode ser cristão só dentro do templo. Cristão é aquele que preocupa com o próximo, é aquele que ama o próximo. Ama Jesus e o Senhor, que nós devemos amar o próximo como nós mesmos. Cuidarmos, prestarmos, estarmos em condição de sermos sempre prestativos, dispostos a ajudar a todos, independente de qualquer nacionalidade, cor ou credo. Ser cristão é mais do que somente estar falando o nome de Jesus. É mais do que falar o nome de Deus. É mais do que frequentar um templo. É mais do que ir a uma congregação. É mais do que carregar uma Bíblia. É ser cristão verdadeiramente. É ser discípulo de Jesus. É agir como ele agia. Evita, no entanto, todo tipo de questões tolas, genealogia, discórdia, discussões inúteis a respeito da lei, porquanto essas contendas são vazias e sem valor. Não temos que estar discutindo esse por aqui. Tem um versículo na Bíblia que é assim, que é assado. Eu entendo assim, eu penso assim. Esse tipo de coisa não. Se alguém quer entrar nessa discussão, nós nos afastamos.
Eu não tenho que estar discutindo a palavra de Deus com ninguém, porque a palavra de Deus não foi feita para discutir, e sim para ser apresentada. Nós recebemos, porque ela é clara. Tem pessoas que fazem questão de estar tirando o texto do contexto, está tirando ali um versículo, a parte dele, e tentar transformar, levanta-se uma discussão por causa disso. Querem justificar ideias, querem justificar pecados, rebeldias, querem um favorecimento, uma acusação. Não é o que nós temos que fazer. Se alguém se levanta para trazer uma discussão à baila, devemos recuar, nos afastar. Pastor, você está fugindo de discutir a palavra de Deus. É a nossa função. Nós não viemos para ter essas discussões, não. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo, não. Quando aquele que provoca divisões advertem primeiro e ainda uma segunda vez, depois disso rejeitam. Tu sabe que tal pessoa está pervertida, vive na prática do pecado e por si mesmo está condenada. Todos que vivem discussões, trazendo discussões tolas, divisões, toda a prática do pecado. E este pecado, essa atitude, a maneira dela viver mesmo, traz a condenação para ela. Ela já está condenada. Recomendações finais aqui de Tito. Esse é o último capítulo de Tito, né, o 3. É um livro pequeno. Quando eu te enviar Temas ou Tíquico, vem depressa ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar ali o inverno. Empenha-te diligentemente e providencia tudo que for necessário para que nada falte na viagem de Zenas, especialista em leis e de Apolo. Os nossos, de igual forma, aprendam a dedicar-se às boas obras, a fim de que possam suprir todas as necessidades cotidianas e não sejam improdutivos. Todos que estão comigo te saudam. Tu, pois, sauda também a todos quanto nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. Então, Paulo encerra aqui, apresentando sempre a recomendação, as recomendações a algumas pessoas, como deveria atender, apoiar, cuidar alguns dos seus colaboradores, alguns homens de Deus, e principalmente manda que todos trabalhem. É a nossa função trabalhar. Nós não podemos viver às custas de ninguém. Trabalhar. Nós concluímos aqui a leitura do livro de Tito. Lemos hoje, que ele é só 3 capítulos, lemos os 2 e o 3, encerramos. Na segunda-feira, querendo Deus, nós vamos ler pequeno, talvez nós só começamos, vamos ler rapidamente o livro de Filemon, um livro muito pouco conhecido, muito pouco citado na Bíblia. Filemon é um livro de um capítulo só, 25 versículos somente. Possivelmente nós iremos ler na segunda-feira e logo depois também vamos entrar no livro de Hebreus, carta aos Hebreus. Hebreus são os judeus, os egípcios, o povo de Israel, o povo de Deus. Possivelmente nós faremos isso na segunda-feira. Hoje nós concluímos esse estudo e, querendo Deus, na segunda-feira estaremos aqui meditando na palavra de Deus. Mas todas as nossas respostas estão aqui, está na palavra de Deus. Por isso que sempre eu exorto, sempre admoesto a todos. Leia. Leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Um bom dia, um bom final de semana e até segunda-feira.